O batismo de Jesus não é um sacramento. Era um ritual simbólico de purificação que era ministrado por São João Batista para as pessoas que queriam mudar de vida, para as pessoas que estavam procurando a conversão. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, no dia da ascensão, ele pegou, mandou, ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, por pura graça e misericórdia de Deus, por pura bondade, tivemos a felicidade de nascer numa família cristã que nos trouxe a pia batismal, juntamente com nossos padrinhos, e nós recebemos a graça do batismo. Daquele dia em diante, nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja, discípulos de Jesus Cristo. Os nossos pais e os nossos padrinhos nos batizaram pequenos, muitos estavam nos braços, não tinham consciência daquilo que estavam recebendo. Mas a graça do batismo, ela age para além da nossa consciência. É uma graça que vem do poder de Deus, da vontade de Deus, que é para além daquilo que nós podemos perceber. Aliás, todo o amor misericordioso de Deus agindo no meio de nós não temos dimensão da graça que nós recebemos. Recebemos tudo, na grande maioria, por puro amor, sem nos apercebermos da grandeza, da imensidão, da misericórdia, do amor, do poder de Deus que age em nós quando nós recebemos um sacramento. E foi muito bom que nós fôssemos levados à pia batismal para sermos batizados quando pequenos, quando crianças. Porque nós, como qualquer outra criança, corríamos o risco de vida. A gente poderia ter morrido. Tem meninozinho que adoece, tem menino que cai, tem menino que tem facilidade de morrer. Nossos pais, então, tiveram a preocupação de não nos deixar morrer sem a graça do batismo. Uma vez, eu já contei para vocês, estava numa fila, era coroinha, para receber o sacramento da confissão. Quando escutei os gritos de um padre jesuíta, mandando uma senhora se levantar do confessionário: saia, sua criminosa, saia daqui, você não merece receber o sacramento. Por que ele foi tão duro, tão ríspido com ela? Para que ela pudesse perceber, e as pessoas que estavam lá também perceber, da gravidade que é deixar uma criança morrer sem a graça do batismo. Da gravidade que é deixar uma criança morrer pagã. Por isso, se vocês conhecerem algum meninozinho, hoje é mais difícil, mas antigamente era mais fácil, que está doente, e que vocês percebem que está pertinho de falecer, e que o padre não tem condições de ir lá, você, como cristão, em caso de morte, pode batizar também. Pegue água pura, tem que ser água, diga o nome da criança, molhe aqui 3 vezes. Fulano, Emanuel, Maria, José, eu te batizo em nome do Pai, água. Do Filho, água. Do Espírito Santo, água. Se não der para molhar essa parte da cabeça, molha aqui a testa. Eu te batizo em nome do... Com cuidado para não cair água nos ouvidos. Mas não deixe ninguém morrer pagão. Não deixe. Nosso Senhor quis que isso acontecesse. Que nós fôssemos batizados. Que nós fôssemos cristãos. Que nós nos tornássemos discípulos dele. Há alguns anos, já era padre, houve uma grande revolução numa determinada cidade. Porque morreu uma criatura com mais de 30 anos, já contei para vocês, mas é preciso que a gente recorde. E a criatura queria uma missa. E o padre da cidade não celebrou a missa. E fizeram um alvoroço. Foram na rádio, quiseram dizer para o bispo, e quiseram dizer que o padre era ruim, e quiseram dizer que o padre não prestava, e depois foram perguntar o motivo para o padre, por que é que ele não celebrava a missa para aquela criatura. Porque ele era apenas uma criatura, não era cristão. E missa,
confissão, batizado, casamento, qualquer outro sacramento, é só para quem faz parte desta família do povo de Deus. É só para quem é cristão. Quem é pagão não tem obrigação nenhuma de se batizar, de se confessar, de comungar, de vir missa, de rezar. Não tem porque não é cristão. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, a maioria dos cristãos não tem dimensão do que é ser um cristão. As pessoas hoje em dia batizam, continuam batizando os filhos. Se você vir à igreja, todo primeiro sábado do mês, 9 horas da manhã, você vai ver essa bancada lotada de pais e padrinhos. Muitos têm a convicção: eu quero que o meu filho, que o meu afilhado seja cristão. Eu quero formá-lo, instruí-lo na fé. Eu quero que ele seja discípulo de Jesus Cristo. Mas uma grande maioria também, infelizmente, é supersticiosa, é tradicional, faz as coisas por costume, faz porque sabe que é bom. Às vezes, meus irmãos, é tão difícil você dizer assim para um pai: bote para o seu padrinho ser casado aliás, seu compadre ser casado com a sua comadre. Não querem, não entendem. Porque acham que tem que ser, porque eu gosto e porque tem que ser. Não tem dimensão que o padrinho e a madrinha é outro pai, é outra mãe, e uma pessoa e um casal que tem que dar testemunho de fé. Como é que alguém que não recebeu o sacramento do matrimônio porque não quer, vai dar testemunho de fé para uma criança, se a criatura não é casada, se as pessoas não são casadas na igreja? Se não confessam, se não comungam, se não vêm missa, se não tem as coisas de Deus como uma prioridade na vida, que testemunho de fé que vai dar? Não pode ser padrinho. Agora, não sei se é porque é rica, não sei se é porque tem um status social elevado, a pessoa quer que seja aquela criatura que vá ser o padrinho do meu filho. É difícil lidar com pessoas que são batizadas, mas que não têm convicção de fé. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, como cristãos católicos, nós devemos purificar essa mentalidade. Nós devemos reforçar a nossa fé. Ou nós nos tornamos cristãos convictos, discípulos de Jesus Cristo, que façam a diferença no meio do mundo, ou a apostasia vai tomar conta de nós. O que é a apostasia? A negação da fé. Veja o protestantismo, tanto de seita protestante. Pessoas que foram batizadas, mas que depois foram ludibriadas pelas seitas e deixaram a igreja. E falam mal da igreja e abrem a boca dizendo: eu era católico, eu era católica e agora vivo assim. Não era católico. Eu digo para vocês, vou completar 9 anos de padre. Não tenho ainda consciência da beleza da igreja católica. Porque é bela, porque é linda, porque é profunda, porque tem uma doutrina, meus irmãos e minhas irmãs, que vem de uma pessoa que é Deus, que é imortal, é Jesus Cristo. E se a gente não se dedicar, rezar, ler, meditar, a gente não aprende não, fica à toa, levado pelas ondas da moda, pelas mentalidades superficiais. O que tem de gente hoje em dia também adorando o demônio, o que tem de gente hoje em dia no satanismo, no grupo dos emos, no ateísmo. Hoje eu li uma coisa que eu achei muito bonita. Alguém disse que quando alguém abre a boca e se diz ateu, é pior que o próprio demônio. Por que quando alguém abre a boca e se diz ateu, é pior que o próprio demônio? Porque até o próprio demônio, sendo todo aquilo que ele é, que não adianta nem dizer, ele sabe que Deus existe, ele crê em Deus. Então como é que a pessoa, um ser humano, criado por Deus, abre a boca e diz que não crê em Deus? O demônio diz que o demônio crê em Deus. A palavra de Deus diz que os demônios creem e tremem diante de Deus. É sério, meus irmãos e minhas irmãs. E eu digo, não para fazer medo, mas para deixar as pessoas mais conscientes. Se você não tomar consciência da sua fé, procurar fortalecê-la por meio da oração, da leitura da palavra de Deus e da doutrina da igreja, você vai na enxurrada da incredulidade.
vai aumentar o número de pessoas incrédulas, vai aumentar o número de apóstatas, de seitas, vai aumentar, e vai lhe perseguir, e vai lhe chamar de careta, e vai insistir para que você deixe a sua fé. Por isso é preciso que você esteja convicto daquilo que você quer. Sejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, verdadeiros discípulos de Jesus. Nos amemos uns aos outros, somos todos irmãos. Queiramos a felicidade do outro. Imagine só, eu disse há poucos instantes que as pessoas não têm dimensão do que é ser um discípulo de Jesus. E não tem, não. Um discípulo de Jesus não deve mentir, não deve roubar, não deve matar, não deve destruir as coisas dos outros, não deve caluniar os outros. Um discípulo de Jesus não deve ser entregue aos vícios, à pornografia. Um discípulo de Jesus, enfim, deve fazer de tudo para que o irmão seja feliz. Abra os olhos e ao seu redor e veja. Muita gente batizada fazendo tudo isso que eu acabei de falar. São discípulos de Jesus? São. Não por convicção, mas por pura tradição. Seria bom que fosse por convicção, para fazerem a diferença. Hoje a liturgia nos pede que nós renovemos a nossa fé e façamos as nossas promessas batismais. Podem permanecer sentados que eu irei fazer as perguntas. Primeira pergunta: o demônio existe ou não existe? Irmãos e irmãs, em Cristo peçamos a Deus a bênção. A água já foi abençoada. Em Cristo peçamos a Deus a graça da renovação das nossas promessas batismais. Façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo, para viver então livres das ciladas do inimigo. O demônio existe, e qual é a missão do demônio? Eu não ouvi. Destruir. Destruir quem? Destruir quem? Destruir a mim, destruir você, destruir os filhos de Deus, destruir as famílias, destruir a fé, fazer confusão, fazer divisão. Quando você dentro da sua casa começar a discutir com seu marido sem motivo, pare e reze, tem alguma coisa estranha. Quando você começar a sentir ódio de alguém sem ter motivo, porque você ouviu falar que alguém disse alguma coisa, pare e reze. Não se deixe conduzir pelo ódio. Não se deixe conduzir pela ira. Não se deixe conduzir pela inveja. Este nojento, ele é tão sujo que ele age em nós, muitas vezes, por meio de brechas que nós damos, através de um sentimento ferido. Tive uma raivazinha de nada e fui alimentando e fui fortalecendo. Depois você está tomado por um ódio que você não consegue conter. Tem alguma coisa estranha. Se você tem dificuldade de vir à igreja, de rezar, de confessar, de comungar, de receber algum sacramento, reze por você. Se você tem preguiça das coisas de Deus, vir uma missa, rezar, tome cuidado com você também. Tome muito cuidado. Se você tem gosto, se sente bem quando você vê alguém sofrendo, se você quando abre a boca numa fofoca, você sente um gosto, um prazer de destruir a vida de uma pessoa, tenha cuidado. Se você também tem medo de objeto sagrado, especialmente da imagem da Virgem Maria, se você fala mal da Virgem Maria, tenha cuidado, porque o ciúme não vem de Deus. Jesus não tem ciúme da mãe dele. Tenha cuidado também com os seus sentimentos. A cada pergunta, se você quiser, você responde renuncio. Não diga renunciamos, porque você não sabe o que é que o outro perto de você está pensando. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado. Renuncio. Para viver como irmãos, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio.
Agora é a hora da profissão de fé. Seria bom que todos nós estivéssemos com a vela do nosso batismo na mão. Nós não estamos com a vela na mão, mas estamos com a luz da nossa fé, que deve iluminar as trevas do mundo. Se você quiser responder, responda: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez nascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Amém. Agora você vai rezar pelo dia do seu batismo, tá bom? Vai agradecer a Deus por aquele dia. Meu dia eu coloco no altar de Deus, foi 22 de setembro. Coloco agradecido a Deus. Reze também pelo dia que você foi batizado. Agradeça a Deus pelos seus padrinhos e coloque também no altar de Deus.